Fala galera, que é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição será do meu canal de live stream de games, então caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, dá uma passada lá e me segue, ajuda aí a me tornar um afiliado dessa plataforma roxa que eu não posso citar o nome aqui. Pois bem, pessoal, oficialmente Bitcoin é uma bolha. Fuja para as montanhas, saia de perto, venda tudo para eu poder comprar depois. E porque o Bitcoin é uma bolha, rapaz! Bom, o que aconteceu é que o empresário bilionário chamado Mark Cuban, ele disse que o mercado de criptomoedas está exatamente como a bolha das .com. Algo que começou lá de 1990 para o ano 2000. Então, só para quem não entende exatamente como que foi essa bolha das .com, basicamente começaram a surgir empresas aleatórias que tinham uma presença na internet e só por conta dela ter uma presença na internet, ela valorizava absurdamente. Daí chegava lá o Zelão, falava assim, é Zelão da borracharia.com, listava a empresa dele na bolsa e simplesmente todo mundo comprava porque era uma .com. E no fim das contas, a maior parte das pessoas que estava nesse oba-oba nem fazia ideia exatamente de como era a internet, como funcionava, era um negócio meio místico. Era uma época assim que a internet praticamente era terra de ninguém. Eu lembro que, inclusive, dos anos 2000, mais ou menos, até um pouquinho antes, não se falava nem em criptografia. Você queria, por exemplo, você acessava um computador, só para você ter ideia, e se alguém acabou de acessar esse computador, você poderia ir voltando a página, né? Você ia voltando, e você poderia, por exemplo, acessar e ler até os e-mails, pelo menos os títulos do e-mail da pessoa, porque não tinha a função que fazia com que uma pessoa deslogada não pudesse mais retornar à página anterior. Ou não fazia a sessão expirar após deslogar. Tinha vários sites que precisavam de login e senha para entrar, e daí aparecia assim, quando você errava o login e senha você não tinha acesso, aparecia false assim no título do endereço web, era xyzw barra não sei o que, igual false. Daí você mudava para true e você conseguia fazer o acesso. Então assim, era uma época de muita ignorância, era uma época de... que internet era tipo um negócio místico, assim, e tudo que tava na internet tinha que valorizar. E o que esse bilionário falou é exatamente o seguinte: assistir às negociações de criptomoedas é exatamente como ver a bolha das ações da internet. Exatamente. Só que assim, realmente ele tem razão em vários aspectos ao fazer esse tipo de analogia, porque em determinados momentos, realmente o Bitcoin, ele e as criptomoedas tem um pouco desse espírito de terra de ninguém, aquela mística toda. Cara, você até pergunta para um cara que negocia Bitcoin, às vezes, o cara ele tem conta na Binance, ele usa os fundamentos de trade dele e ganha dinheiro. O cara ele não vai saber te explicar em alguns momentos o que é blockchain, como que funciona Cardano, o que é Ethereum. Ele só vê lá o tempo gráfico, ele usa o que ele conheceu de análise técnica e ganha dinheiro. Ele não precisa nem conhecer os fundamentos. Só que o fato do Bitcoin ele ter pessoas que não entendem exatamente como as criptos funcionam, apesar de comprá-las, apesar de usá-las, não leva ao fato de que as criptomoedas são ativos inúteis. Do mesmo jeito, lá na época da bolha das .com, tinham empresas que realmente funcionavam, que realmente fazia sentido você comprar ações dela, porque ela tinha um negócio promissor. E quando se trata do universo de criptomoedas, a gente tem aí 10 mil tokens espalhados pelo mundo, e necessariamente 90% disso é lixo puro, ou no mínimo, cópia com leves modificações do Bitcoin, do Ethereum, Cardano, enfim. E também tem muita gente ignorante quanto a isso. Mas o cara que ele estuda o básico, tô nem falando pro cara ser um estudioso avançado, o cara que faz trade, o cara que entende todos os fundamentos, não. O cara que olhar e entender o básico dessa situação sabe que o futuro necessariamente dos meios de pagamento, sim, é algo como as criptomoedas. Talvez sejam as criptomoedas
ou talvez algo muito similar a isso. Se não fosse assim, os governos mundiais não estariam produzindo as suas próprias versões de criptomoedas, que são as CBDCs, as empresas não estariam aí fazendo seus próprios tokens. Só que, infelizmente, tudo que a gente for trazer de inovação vai ter o seu devido período de ignorância, e diga-se de passagem, o período de ignorância em relação ao Bitcoin foi em 2017, quando as empresas rasgavam dinheiro. Todo dia aparecia, cara, era todo dia assim no e-mail, eu recebia todo dia assim 2, 3, 4 e-mails falando assim, ó, temos aqui a nossa nova moeda que vai superar o Bitcoin, e ela vai ser a moeda que representa os interesses dos sindicalistas de dentistas do sul da América do Norte. Tipo, uns negócios assim muito louco, cara. E o Bitcoin só valorizando, lasca Bitcoin valorizando, daí tudo que era criptomoeda o pessoal ia lá e comprava porque era criptomoeda. Eu mesmo eu via vídeo lá, o Criptomania, o que falou que tal moeda tá pra cima, eu lá e comprava, né? E de fato, não tô falando que ele não faz boas análises, eu já vi muita, mas muita coisa boa naquele canal, e o cara realmente entende bem mais que eu sobre o assunto. Só que assim, tudo que eu vi em algum lugar, alguém citando alguma parada assim, eu ia lá e comprava. E era o que todo mundo tava fazendo naquele momento. Galera em pirâmide financeira, então comendo solta. Mas assim, esse período da bolha, quando se trata da ignorância das pessoas, já passou faz tempo. Essa valorização que tá tendo aqui do Bitcoin não é baseada em ignorância, é baseado em fundamentos. Empresas como o PayPal estão pulando dentro. A Visa tá dentro do negócio, ela só tá dando aquela disfarçada lá, falando que ela tá comprando Bitcoin. Ah não, é pra nossa fintech de pagamento, não é pra gente fazer hold, não. Então assim, esse bilionário aí, ele tá certo, ele só errou o tempo do comentário. Se ele tivesse falado isso em 2017... 2018, pô, dava até pra aceitar, mas infelizmente agora já tá muito tarde pra alguém vir falar isso, não? Do mesmo jeito, o cara falou em 2017 que Bitcoin era moeda de bandido, sendo que, estatisticamente, ela já foi moeda de bandido, mas ela foi lá em 2011, 12, 13, 14, em que cerca de 80% das operações eram realizadas para compra de objetos não declarados, era utilizado para diversos fins, mas o próprio Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos já fez uma avaliação quanto a isso, e para você ter ideia, hoje o Bitcoin é um dos menos usados para o crime, e a moeda mais usada para o crime, efetivamente, é o dólar, o euro, a moeda fiduciária em via física, e não a moeda digital. A moeda digital, ela, embora não tenha reconhecimento das carteiras e tudo mais, ela quase sempre deixa um rastro. Pô, o cara ele vai comprar dorgas, ele vai usar Bitcoin, não faz o menor sentido, porque simplesmente aquilo vai deixar um código de transferência, né, uma hash de transferência entre carteiras. Daí, se porventura a polícia ou alguma autoridade tiver acesso a uma das carteiras, vai ter acesso a tudo que movimentou em todas as outras. Então, vai ser deixado um rastro na blockchain. Né? Ok, tem moedas voltadas para a privacidade e tudo, Monero, moeda dos hackers e tal, mas num contexto geral, atividades ilícitas compensa mais você fazer com dinheiro físico, por isso que até hoje ainda tem político aí com dinheiro na cueca, dinheiro escondido, maleta de dinheiro. Bom pessoal, então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.